Esta casa é uma ruína, quase terreno baldio. Coração de minha mãe, esta terra de ninguém está cheio e está vazio. Esta casa vem abaixo, está prestes a cair. Esta casa foi a lua, esta casa foi um tronco, foi navio com seu mar encapelado e bandeiras em abril. Minha mãe na capitânia, na janela minha irmã. Tantos anos se passaram, tantos sonhos se esgotaram. Minha mãe nos sustentava, nos amava e costurava nossa vida, sua alma, como a roupa que vestia. Esta casa é uma ruína que dá pena a seus vizinhos. Sobem ervas nas paredes dessa casa soledade, encolhida pela vida que dentro dela cresceu. Esta vida que é poeira, esta vida que é silêncio, esta vida que é fechada, esta vida que é goteira, nesta casa condenada. Esta casa tinha escada, esta escada 3 degraus, e no último tropeçaram estes 7 filhos seus. Nesta casa ainda ressoa o pigarro de meu pai. Seu cigarro era uma brasa nessa noite que o escondeu. De seus filhos tropeçados nessa vida que os comeu. Esta casa vai cair. Veio abaixo nossa vida, veio a chuva, foi-se o sol, a lama sobe a escada, as paredes sobe o limo, esta casa enlouqueceu. Nossa mãe se ressequiu, sua vida é esta máquina que de surda enrouqueceu. Único sinal de vida que a escada não desceu. Mas é forte esta sua lida, sua máquina que não para, que nos cose e nos trabalha. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula de uma sequência de 3 semanas de aula, com aulas todos os dias, né? Serão sempre aulas curtas para não cansá-los muito e para a gente não fugir do objetivo que é ter nessas aulas de maneira virtual, nessas aulas gravadas, ter a oportunidade de não parar, de continuar conhecendo, estudando literatura, tendo contato com os textos literários e esperando que o mundo melhore, para a gente poder voltar para a sala de aula. Então a gente começa aqui, a aula começou com um poema de um poeta de Belém do Pará, paraense, chamado Max Martins, um poeta cuja obra e a vida eu conheço, digamos, bastante, porque a poesia e a vida do Max Martins foram tema da minha pesquisa de doutorado. Então eu passei 5 anos estudando a obra do Max, escrevi um livro sobre ele que foi publicado em 2017, e Max é de Belém, portanto Max é paraense, e Max é um poeta, morreu em 2009, então é um poeta do século XX, e é um poeta de Belém, é um poeta paraense. E o tema da nossa disciplina é justamente a literatura paraense. Bom, a gente já fez outras disciplinas de literatura, mas o que é isso? Então, o que é literatura a gente já discutiu bastante. Vai discutir mais um pouco, claro. Mas o que é isso de paraense? Se Max nasceu em Belém, então ele é paraense. Então ele é um poeta conhecido como um poeta paraense. Tem essa coisa, um poeta paraense, fulano de tal, que nasceu no Pará. Então essa ideia do paraense faz a gente pensar, a literatura paraense faz a gente pensar o regional, faz a gente pensar no lugar restrito ali de uma região, né? Então a ideia da literatura, a literatura paraense é uma literatura regional, porque ela está ali na Amazônia, os escritores eles são de Belém, ou eles são de Marabá, de Altamira, eles são paraenses, né? Então, nesse sentido, a gente precisa desfazer alguns nós. O que é exatamente uma literatura paraense? O que é uma literatura regional, né, de uma região, de um lugar? Literatura tem lugar específico? Se eu escrevo literatura no Pará, na Amazônia, significa então que a minha literatura ela tem a ver com a vida das pessoas desse lugar, com a vida nesse lugar?
e as palavras que eu vou empregar na minha poesia ou na minha prosa, porque afinal de contas nós vamos passar 3 semanas trabalhando poesia bastante, vocês sabem que a gente trabalha muito poesia, mas também prosadores do Pará, né? Literatura paraense em prosa também. Então, essa literatura trata da vida, trata de coisas do lugar, do Pará, da Amazônia, as palavras, o nome das árvores, o nome dos rios, o jeito de falar, isso aparece. Então isso é regional. Então, se a literatura paraense é uma literatura regional, é uma pergunta, então significa que ela só serve ali, aqui, no Pará. Mas conta-se também que a boa literatura, toda boa literatura, ela é universal. Toda boa literatura sobrevive ao tempo, não tem prazo de validade. A gente tem exemplos de obras literárias que perduraram ao longo de milênios, ao longo de séculos, porque não tem prazo de validade, sempre são atuais no contexto da vida humana, né? Então, a literatura paraense, então ela não é universal, porque ela é regional, ou ela é toda regional. E o que é o universal? É aquela literatura feita de modo a ser intransponível, de modo a caber em qualquer cultura quando traduzida. Isso é uma literatura universal, né? Sobrevive ao tempo e sobrevive ao lugar. Ela não tem região, não importa onde o poeta nasceu. Até pode importar, mas isso não faz com que essa literatura fique restrita àquele grupo, só aquelas pessoas entendam, porque ela tem uma linguagem universal. Então, qual é a diferença desse jogo entre regional e universal? Literatura nacional, internacional e literatura paraense. No Pará, o Belém, por exemplo, os paraenses de Belém, que é a cidade de onde eu venho, são extremamente bairristas, né? São muito ufanistas, na minha opinião, principalmente no que se refere às artes, à música, à literatura. De um modo geral, há essa defesa do que é nosso, defesa do que é do lugar. Isso faz com que haja também uma supervalorização da ideia do regional, né? Uma supervalorização, como se o que é feito no Pará é tão bom que é melhor do que nos outros lugares, né? Então, tem essa coisa, essa marca, esse traço. E nesse sentido, a gente tem a valorização de obras literárias, de muitas obras literárias que passam, que tratam, que utilizam esses elementos na linguagem, na poesia, na prosa. Mas isso é bastante para determinar se é uma boa obra literária, se é uma boa poesia, se é uma prosa de qualidade. Isso é bastante. A gente vai ver ao longo dessas 3 semanas diferentes autores, diferentes poesias, diferentes prosas, sempre de altíssima qualidade, mas a gente vai ver que, mesmo sendo do Pará, mesmo sendo autores que nasceram aqui, que muitas vezes viveram a vida inteira aqui, essas obras não comunicam a realidade do lugar. Eles estavam aqui, eles viveram aqui, eles escreveram aqui. A obra é universal, mas não é carregada dos elementos da natureza, dos elementos da fala local. Outras, veremos, são universais, podem alcançar públicos diferentes, em diferentes lugares do mundo, quando traduzidos, mas outras carregam a marca do lugar, a marca da linguagem, os traços da cultura, os jeitos, os elementos da natureza local. Então a gente vai ver que o que importa não é muito bem se a coisa é paraense ou é de São Paulo. O que importa é a boa literatura que consegue ser universal, que consegue alcançar diferentes lugares, que consegue alcançar diferentes entendimentos, que consegue penetrar em outras culturas e lá fazer morada, lá fazer sentido. Então, o que vai interessar para a gente aqui
não é escolher principalmente os autores que usam os elementos da terra, do Pará, que rimam vatapá com tacacá, esse tipo de coisa, né, que trazem, que carregam esse tipo de coisa na carga do poema e na carga da prosa. O que vai interessar para a gente mesmo, de fato, é que essa literatura produzida tem um significado, tem um porquê, tem um motivo, e a gente vai investigar um pouco isso, e principalmente a parte que vocês vão desfrutar mais, eu também. Vamos ler, vamos conhecer, vamos falar os versos em voz alta. Não é porque é virtual que a gente não vai aproveitar como se estivesse na sala de aula. Então a gente vai ter avaliações escritas nas quais vocês vão ter a oportunidade de ler e discorrer sobre esses poemas, mas a gente vai ter também um seminário de sarau virtual, no qual a gente vai se encontrar para ler esses versos, para falar esses poemas e para se divertir um pouco, mesmo que sendo à distância. Então, falando em universal, para terminar a aula, eu gostaria de dizer para vocês que o poema de abertura, que é do poeta paraense Max Martins, eu já falei antes, no começo da aula, esse poema de abertura, ele é um poema de um poeta da Amazônia, de um poeta paraense, mas com uma linguagem extremamente universal. O poema conta a história de uma casa. A gente não consegue saber direito onde essa casa é, mas a gente sente que a mãe lutou muito com os 7 filhos para sustentá-los e para torná-los adultos, nas dificuldades do dia a dia, costurando roupas para sobreviver. A gente percebe que o pai morreu, a gente percebe a ausência do pai, a gente percebe uma certa dor, mas uma saudade também de um tempo que não vai voltar, que era difícil, era dolorido, mas era muito bonito, muito forte. E aí a gente não tem cara de paraense ou de nordestino, o poema. O poema tem universalidade, o poema tem jogo, tem som, tem sonoridade, o poema comove, o poema toca. O poema é, portanto, universal. Então esse é Max Martins, poeta paraense e poeta brasileiro, poeta do mundo. Eu agradeço a vocês por me assistirem até aqui e espero vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu!